Meus queridos irmãos, como já foi mencionado, as previsões dos técnicos e entendidos na área político-econômica, todos eles pintam um quadro incerto, possivelmente crítico e de grande instabilidade para o Brasil no ano que vem. Todos vocês têm ouvido as perspectivas e expectativas e previsões de inflação crescente, depressão econômica, gerando perda de emprego e de ganhos sociais, e tudo isso acelerado por uma crise política. Todos nós que já vivemos há algum tempo, como eu, por exemplo, nos lembramos que essa não é a primeira vez que nós ouvimos mais notícias desse tipo. Eu me lembro bem na época no final da década de 80, início da década de 90, em que a situação era extremamente crítica, era muito difícil. E eu me recordo dizendo palavras parecidas a essas que eu vou dizer essa noite e desenhando um quadro parecido com esse que eu estou desenhando essa noite, quando eu era pastor, começando na primeira igreja presbiteriana do Recife. Ou seja, nós temos que olhar para essa situação do ponto de vista mais amplo. Lembrar que em todos os lugares, em muitas épocas, em todas as épocas, sempre houve opressão, injustiça, dificuldade econômica, pobreza, perda, incerteza, instabilidade. Desde o dia que os nossos primeiros pais caíram e desobedeceram a Deus e resolveram seguir o seu próprio caminho, maldita é a terra por causa disso. E ela produzirá cardos e abrolhos, e com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, certamente seria um auto-engano, até mesmo o cristão mais piedoso, esperar que aqui nesse mundo ele viveria o paraíso, ele experimentaria aqui o céu na terra. Na verdade, a Escritura é muito pé no chão. A Bíblia nos aponta a realidade do mundo e ela não enfeita, ela não fantasia a realidade para aqueles que a recebem como palavra de Deus. A Bíblia é muito clara quando ela registra períodos de grande dificuldade para aqueles que creram em Jesus Cristo. Registra períodos de seca, de calamidade. Domingo passado mesmo, pela manhã, nós estudamos o livro de Joel, que foi escrito numa época de grande seca, de praga de gafanhoto, onde países que dependiam da agropecuária estavam passando por problemas gravíssimos. Então isso sempre aconteceu. E se Deus nos dá o privilégio de termos estabilidade no emprego, os nossos negócios funcionando bem, as coisas fluindo bem, de forma que nós podemos adquirir bens, acumular bens, isso é só pela graça e pela misericórdia de Deus. Lembremos que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Ele nunca disse o pudim nosso de cada dia. Deus nos promete o pão. O pudim é graça, é misericórdia. E se vier, louvado seja Deus. Mas se faltar, lembremos que a promessa é o pão. É o pão de cada dia. Então, nós estamos mais uma vez virando um ano no Brasil em que as perspectivas são ruins. São ruins. Mas, é claro, ao mesmo tempo em que nós, como brasileiros, olhamos para todas estas coisas, nós também pensamos em todas estas outras que eu mencionei. Da misericórdia, do favor de Deus e de como Ele sempre esteve com o seu povo na fornalha da aflição, libertando o seu povo ou estando com o seu povo dentro da fornalha da aflição.